Então, queridos irmãos, bom dia a todos, uma feliz semana, graças e paz. Vamos continuar a leitura do livro, né? Beneficência Social. Ainda falando sobre as mulheres, tá vendo só como Deus quer que as mulheres se despertem? E o tema de hoje é a influência da mulher cristã. Já falamos sobre as mulheres chamadas, as mulheres qualificadas e hoje a influência dessas mulheres. Ó. Conosco está a nossa querida irmã Adriana Freire, né? E ela vai nos falar sobre esse tema, a influência da mulher cristã. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos, graça e paz. É sempre um privilégio poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E esse tema que a irmã Alexandra mencionou, né, a influência da mulher cristã, um tema de suma importância para mim, para todas nós que estamos aqui nessa manhã, para todas as mulheres de um modo geral. E esse capítulo de hoje chama a atenção não somente das mulheres, mas também dos homens. Tem mensagens também para todos, de um modo geral. Mas a mulher, ela tem uma maravilhosa missão. A serva do Senhor, ela diz assim na sua palavra: maravilhosa é a missão das esposas e mães e das obreiras mais jovens. E diz assim, que a igreja não deve, de forma alguma, amesquinhar a obra da mulher. Ou seja, infelizmente, no passado, as mulheres não tinham muita vez, né? Elas ficavam mais quietinhas no canto, elas não falavam, não pregavam, não tinha muita voz, mas graças a Deus que hoje já temos outra visão, né, a respeito da mulher. A mulher, ela pode sim ter uma influência positiva, a mulher cristã que busca andar nos caminhos do Senhor, busca ter sabedoria, né, de Deus, ela pode desempenhar um papel muito importante na causa de Deus. E aqui ainda diz assim: uma mulher verdadeiramente convertida exercerá poderosa influência transformadora para o bem. Associada ao marido, ela pode ajudá-lo em seu trabalho e tornar-se em meio de encorajamento e bênção para ele. Então veja que a mulher, ela tem que buscar a verdadeira conversão. Dia após dia, ela está em comunhão com Deus, né, orando, pedindo sabedoria, como ajudar o seu esposo, né, na obra do Senhor. Muitas vezes são esposas de obreiros, pastores, líderes, e às vezes acontece de a mulher não ter uma boa influência ali ao lado do esposo, não influenciar outras mulheres. E eu gostaria até de compartilhar uma experiência aqui com os irmãos em uma cidade que nós passamos, na Associação ABA, como nós estávamos lá, Associação Baiana, e nós chegamos em uma determinada cidade e essa igreja, ela estava precisando de reforma. Oramos a Deus para buscar recursos. E quando eu cheguei na igreja, eu vi que a igreja não tinha sala das crianças, não tinha ali a ESI, não tinha como realizar, né, Escola Sabatina Infantil. E eu perguntei ao meu esposo, mas e as crianças, elas ficam aonde? E ele falou, elas ficam junto com os adultos. E quando eu olhei lá atrás da igreja, tinha um espaço que dava para construir uma sala das crianças. E eu falei para meu esposo, amor, mas esse espaço aqui dá para construir uma salinha, vamos falar com o dirigente, que ele é pedreiro, e aí eu tenho quase certeza que vai dar certo. E orei bastante a Deus, pela graça de Deus, o dirigente concordou, sim, as crianças precisam, sim, de um lugar especial para elas. E construiu a salinha das crianças, ficou uma salinha muito espaçosa, boa para receber as crianças. E agora eu falei para os irmãos, agora os irmãos podem convidar crianças, que elas tenham um lugarzinho para elas. Então, veja que a mulher, ela pode ter uma visão além também,
ela pode ajudar o seu esposo ali na obra do Senhor. E em outra cidade da Bahia, também no oeste da Bahia, quando nós chegamos lá, também lá era um salão alugado, não tinha sala de crianças. E eu fiquei pensando como que eu vou reunir as crianças, né? Antes, uma interessada da igreja reunia na calçada da igreja. E aí eu ainda fiquei 2 sábados com essas crianças na calçada da igreja, mas não tinha como. E eu conversei com o dirigente, Deus mostrou uma porta ao lado da igreja, que nos 2 sábados eu observei que estava fechada. E aí, quando eu perguntei ao dirigente da igreja o que era aquela porta ali que sempre estava fechada, ele falou, antes era uma lan house, mas agora está desalugada. E ele falou, por quê, irmã? Eu falei assim, não, é porque as crianças precisam de um lugar para elas e não tem como ficar na calçada da igreja. É muito barulho. E se chover, né? Como é que eu vou ficar com as crianças na calçada? Então, oramos a Deus. Ele falou, irmã, é o mesmo dono do salão. E aí, meu esposo foi lá com o dirigente da igreja, conversou com o dono para ele fazer um precinho razoável, né, dos 2 salões. E aí ele fez um preço muito bom. Meu esposo conversou com a associação aceitou alugar aquele salão. Pela graça de Deus também, tivemos ali um lugarzinho. Não tinha cadeiras, eu falei, irmãos, já temos o salão para as crianças, a salinha, mas não temos cadeiras. Agora nós temos que orar para Deus mandar cadeiras para a igreja. E eram os irmãos muito simples, um salão pequeno, e o irmão falou assim, irmã, eu tenho um amigo que trabalha na prefeitura, ele pode conseguir para a gente. Conversou com esse amigo, e esse amigo conseguiu 20 cadeiras. E começaram a chegar crianças, chegamos a 18 crianças todos os sábados na igreja. Então, Deus, ele dá sabedoria às mulheres que se dispõem a trabalhar na causa de Deus. E pode influenciar também outras mulheres a ter suas experiências, a trabalhar para Deus. Aqui diz que nós podemos desempenhar uma parte na finalização da obra. A leitura aqui diz assim, nossas irmãs, as jovens, as de meia idade e as avançadas em anos, podem desempenhar uma parte na finalização da obra para este tempo. E em assim procedendo, quando surgir a oportunidade, alcançarão uma experiência do mais alto valor para si mesmas, esquecendo de si, crescerão na graça. Então, aqui nós vimos, irmãos, que não tem idade, né? Desde a mais tenra idade, as jovens, as de meia idade, né, e as de avançadas em anos podem fazer o trabalho para o nosso mestre. Há alguns dias a irmã Alexandra falou aqui que em uma igreja, né, tem várias irmãs idosas, né, de idades avançadas que fazem o trabalho, estão empenhadas em oração. Então, nós mulheres precisamos alcançar, nós podemos desempenhar uma parte na finalização da obra. E olha só que interessante que aqui falou. Quando nós esquecermos de si mesmo, muitas vezes, infelizmente, acontece de a gente pensar somente em nós, né? O que eu posso fazer para mim? Mas quando a gente esquecer um pouquinho do eu, um pouquinho de nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós podemos educar nossa mente. Aqui diz que pela educação da mente, nesta direção, aprenderão como levar cargas por Jesus. Então, é muito gratificante levar cargas, fazer o trabalho. Muitas vezes estamos cansadas. Eu, por exemplo, estou aqui bem cansada, exausta, né? Foi um final de semana muito maravilhoso que tivemos aqui na cidade de Água Boa, Minas Gerais. Então, realizamos o Sábado Kids no sábado e ontem tivemos uma programação na praça. Só que antes de realizar essas 2 programações, nós temos que nos preparar, né? Não podemos fazer o trabalho de qualquer jeito.
E nessa preparação a gente se cansa um pouquinho, porque a gente tem que realizar estudos, né? Tem que preparar o material. Mas depois de tudo realizado, a gente fica tão maravilhada, né? Com o amor de Deus, quando Deus direciona tudo. No sábado, tão maravilhoso ver as crianças realizando o trabalho de Deus, com vontade de fazer o trabalho, crianças visitantes querendo participar, louvar a Deus. E ontem na praça, a gente não esperava que tivesse um número maior de crianças. A gente se preparou para um número menor. E quando nós chegamos lá, as crianças foram chegando, tinha quase 50 crianças. E graças a Deus, Deus multiplicou o lanche, os brinquedos que nós levamos deu para todos, né? Então, foi maravilhoso, né? Só Deus mesmo na direção, quando ele direciona o trabalho, nós vemos de forma assim positiva o amor de Deus, né, para conosco. Então, nós devemos servir a Deus com fidelidade e com discernimento, procurar realmente sabedoria. Aqui diz assim, ó, neste tempo, cada talento de cada obreiro deve ser considerado como sagrado depósito a ser usado na extensão da obra da reforma. Nos antigos tempos, o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que ele escolhera para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançarem grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, ele as levou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Então, veja que Deus, ele pode nos usar, irmãs. É só a gente se colocar nas mãos de Deus. É só a gente dizer assim: eis-me aqui, Senhor. E Deus operará grandes milagres, desde os tempos antigos, como aqui a gente viu. Lembram de Esté, né, como Deus usou Esté ali para libertar o seu povo? E Débora, né, como Débora foi tão importante ali na causa de Deus, e tantas outras mulheres que a Bíblia menciona, que esteve ali, né, também do lado de Jesus, trabalhando para o Mestre, andando, seguindo os seus passos. Então, nós mulheres, nós podemos também fazer o trabalho do Mestre. Nós podemos servir a Deus com fidelidade, sendo fiéis naquilo que Deus mostrou você para fazer. O tópico seguinte aqui fala da primeira responsabilidade da mãe. Então, nós, como mulheres, como mães, nós temos uma responsabilidade importantíssima na vida dos nossos filhos. Aqui diz que a influência da mãe nunca cessa. Nunca, irmãos. Desde o ventre, na verdade, né? Desde quando a criança está no ventre, nós já temos uma grande responsabilidade ali na questão alimentar, né? O que é que nós vamos dar para esse bebê que está sendo gerado? Qual tipo de roupa, né, que eu vou usar, se vai apertar ali a barriga, qual tipo de calçado, né? Então, nós já temos responsabilidade desde o ventre. Aí vem a infância, né, eles vão crescendo, depois chegam na fase adulta e nós continuamos com responsabilidade para com os nossos filhos, porque os nossos filhos sempre precisam de nós, mesmo na fase adulta. Então, aqui diz que a responsabilidade, a mãe é sempre ativa, seja para o bem, seja para o mal, e se ela espera que sua obra resista ao teste do juízo, deve pôr em Deus sua confiança e trabalhar tendo em vista a sua glória. Seu primeiro dever é para com os filhos, buscando moldar-lhes o caráter, a fim de que sejam felizes nesta vida e tenham garantida a vida futura imortal. Então, vejo que a nossa responsabilidade, irmãos, primeiramente é para com os nossos filhos. Nós temos que ter responsabilidade para com os de fora? Sim, é nossa responsabilidade salvar outras crianças, salvar outros filhos. Mas a nossa primeira responsabilidade, a serva do Senhor diz que é para com os nossos filhos. Nós devemos educá-los nos caminhos do Senhor.
ter essa preocupação de ensinar desde a mais tenra idade, né? A responsabilidade também que eles podem ter desde criança, né? Ajudar ali no trabalho de Deus. Eu lembro que quando a minha filha era pequena, nós chegamos em uma cidade, ela tinha 5 anos de idade, e ali nós começamos a fazer um trabalho com as crianças, e eu chamava ela para me ajudar. Filha, vamos ajudar a mamãe no trabalho? Olha, essa semana a gente vai estudar sobre essa lição. Você pode ajudar a mamãe? Ela, posso sim, mamãe. E ela memorizava as histórias, ela não sabia ler ainda, mas ela memorizava. E lá eu usava ela para me ajudar. Ela contava as histórias na hora da apresentação. Então ela contava as histórias. E um irmão até perguntou: irmã, essa criança tem quantos anos? Eu falei: ela tem 5 anos. Ele falou: 5 anos com mentalidade de 10 anos. E aí, tudo para a honra e glória de Deus. Nós devemos ser gratos, né, pelos filhos que nos deu o Senhor. Então, orando a Deus, entregando os filhos no altar do Senhor, nós vemos bons resultados. E aqui diz que Deus deu às mães, na educação dos filhos, uma responsabilidade que supera a tudo mais. Então, não pensem que ser mãe é um fardo, não, é uma gratificação, né? É um privilégio você ser mãe, você poder educar os seus filhos, influenciar os filhos, né, nos caminhos de Deus. Então, hoje, pela graça de Deus, eu tenho um adolescente de 16 anos que ficamos felizes, sim, né? Sempre oramos por ele, porque é uma fase de descobertas, é uma fase que pode ser muito influenciado, né, para o mal, mas nós estamos sempre em oração e, graças a Deus, ele ajuda na igreja, canta, prega, ajuda nos trabalhos de Deus. Sempre que eu preciso realizar uma obra aqui na igreja, um trabalho, então ele e meu esposo sempre estão do meu lado ajudando. A minha filha tem 20 anos de idade, pela graça de Deus é uma missionária, está finalizando, né, a escola missionária, está na reta final e graças a Deus só bênçãos quando nós entregamos nossos filhos nas mãos do Senhor. Então, nós devemos entender que a obra que nós realizamos no nosso lar é importante, tanto o trabalho que nós fazemos fora do lar, como dentro da nossa casa. E aqui diz que nós não temos todos a mesma tarefa. Há atividades distintas e individuais para cada um realizar. Contudo, pode haver entre esses variados deveres uma bela harmonia, unindo a obra de todos em perfeita utilidade. Então, veja que Deus ele deu talentos para todos nós, mas nem todos são talentos iguais. Uns são chamados para fazer o trabalho missionário de porta em porta, outros são chamados para fazer o trabalho de assistência social, outros para trabalhar com crianças, com mulheres. Tem pessoas que têm mais de um talento, mais de um dom. Então, glória a Deus por isso. Nós devemos ampliar a nossa esfera de serviço. Se Deus me deu um talento, eu devo multiplicar esse talento. Eu devo não esconder agora, mas eu só sei fazer isso, né? Eu só sei orar. Só me chamam para orar, mas glória a Deus por isso, que você é chamada para fazer oração. Orar é uma bênção, interceder por outras pessoas. Então, multiplica esse dom que você tem de orar. E a mulher se aproveita sabiamente o seu tempo e suas faculdades, buscando de Deus sabedoria e força, pode estar em igualdade com seu marido como conselheira, orientadora, companheira e cobreira, e nem por isso pode perder qualquer de suas graças ou modéstia feminina. Ela deve e pode elevar seu próprio caráter, e ao fazê-lo está elevando e enobrecendo o caráter de sua família
e exercendo sobre outros ao seu redor influência poderosa, conquanto inconsciente. Então, é isso que acontece quando a mulher, quando ela aproveita bem o seu tempo, ela busca a sabedoria de Deus, ela pode ser uma influenciadora, ela pode ajudar ali, né, o seu esposo na hora de aconselhar alguém. Tem muitos lugares, né, que a gente passa, que vem pessoas para nos pedir conselhos, e a mulher pode também estar ali aconselhando outras pessoas, desde que essa mulher busque a sabedoria de Deus, né? Não a sabedoria de si mesmo, mas aconselhar segundo a vontade de Deus. E assim nós poderemos alcançar outras mulheres com a verdade. Aqui diz que as mulheres podem aprender o que é preciso fazer para alcançar outras mulheres. Então, há várias formas, há vários trabalhos que nós podemos fazer para alcançar outras mulheres. Mas como? O que é que eu posso fazer? Vamos buscar a sabedoria de Deus, a inspiração. E assim, Deus vai nos mostrando. Eu lembro que nós passamos em um lugar que tinha uma irmã recém-batizada, que eu já conheci ela de outra cidade, por coincidência nós mudamos para outra, e essa irmã casou com o irmão dessa cidade que nós estávamos, e ela veio da igreja adventista, e ela estudou, né, com a reforma, e ela entendeu, né, sobre a verdade, e ela casou com o irmão da nossa igreja. E ela não tinha muita experiência, e ali nós trabalhamos com ela, e chegou um momento que ela falou: Adriana, eu queria tanto trabalhar, porque lá na minha cidade eu trabalhava, e aqui eu não estou trabalhando, não conheço a cidade, eu queria tanto trabalhar, e eu fiquei pensando o que fazer para ajudar ela. E aí eu pensei até na venda de salgados, né? Se daria certo. O meu esposo falou para mim: por que vocês não fazem salgados para vender? E aí eu falei para ela, perguntei se ela teria coragem da gente fazer salgados e sair vendendo. Ela falou que sim. Então, nós ensinamos para ela fazer salgados, e todos os dias ela ia para nossa casa, a gente fazia salgados, e a gente saía vendendo nos comércios, e foi uma bênção, eram vegetarianos, e tinha pessoas que tinham receio de comprar por ser vegetariano, mas quando comia, gostava tanto que comprava mais. Então, ela gostou muito dessa experiência, e ali nós fizemos amizades. Quando eu saí desse lugar que estava para sair, ela agradeceu muito e falou: Adriana, agora eu entendi, porque a minha mãe e minhas irmãs falavam tão bem de você, porque falavam tanto dessa mulher que você é, e eu não sabia, eu ficava até imaginando que elas exageravam tanto. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei pensando assim, mas eu não fiz nada, né? A gente não faz nada, mas aqui na leitura seguinte, tem uma parte aqui que diz que a gente faz inconsciente quando nós buscamos fazer o trabalho de Deus, ajudar outros, outras mulheres, né, a fazer, a se levantar, ajudar também na causa de Deus. E lá eu influenciei ela também a me ajudar no trabalho infantil. É uma coisa que nós fazemos inconsciente, não para o nosso engrandecimento, mas para engrandecer a obra de Deus. E assim, podemos sim alcançar outras mulheres com a verdade, como aqui diz. E nós temos essa responsabilidade, irmãos e irmãs. Aqui diz que nós temos essa responsabilidade de ajudar a todos. Sinta cada irmã que se diz filha de Deus a responsabilidade de ajudar todos que estiverem dentro de seu alcance. Então, se chega uma criança perto de mim e eu posso ajudá-la, por que não? Né? Porque eu posso deixar só o pai e a mãe, se chegou para mim, se chegou perto de mim e eu posso fazer algo, então eu preciso ajudar. Se chega um irmão, uma irmã que precisa de ajuda, agora eu devo buscar a sabedoria de Deus e ajudar essa pessoa. Aqui diz: irmãs, Deus os chama para trabalhar no campo da seara, ajudando a reunir os molhos. Então é isso que Deus faz. Deus chama. Eu lembro na pregação da irmã Rita, que falou sobre
que Deus chama mulheres para trabalhar no seu campo, né? Então, nós temos uma influência em favor da verdade e da reforma. Aqui diz também que nós devemos ter cuidado, né, com o nosso vestuário. E tem algumas perguntas reflexivas que eu gostaria de ler aqui para prestarmos atenção e refletir sobre essas perguntas. Por que não há de a mulher cultivar o intelecto? Por que não há de responder ao propósito de Deus em sua vida? Por que não compreender suas próprias faculdades e sentir que essas faculdades são dadas por Deus, procurando fazer uso delas da mais ampla maneira, fazendo o bem aos outros, promovendo o avançamento da obra da reforma e da verdade e da verdadeira piedade no mundo? Então, essas três perguntas reflexivas para nós. Por que não cultivar, né, a sabedoria que Deus nos deu? Por que não buscar a sabedoria? Por que não desenvolver o nosso intelecto, né? Em vários aspectos, em todos os ângulos. Aqui diz que Satanás, veja bem, essa parte aqui é muito forte e nós devemos estar atentos a isso. Satanás, ele sabe que as mulheres têm um poder de influência para o bem ou para o mal. Por isso, procura alistar-se na sua causa. Ele inventa multiplicidade de modas e tenta as mulheres no presente, como tentou Eva, para que colhesse e comesse, a adotarem e praticarem essas modas sempre mutáveis e nunca satisfatórias. Então, vejamos, queridas irmãs, essa mensagem foi para nós, né, que Satanás, ele sabe, sim, que nós, mulheres, nós temos grande influência para o bem ou para o mal. Então, eu tenho que procurar, cada um de nós devemos perguntar a Jesus, na hora de vestir uma roupa, na hora de comprar uma roupa, um tecido, na hora de mandar a costureira fazer uma roupa, será que Deus está gostando? Será que Jesus aprovaria essa roupa? Uma vez eu comprei a primeira e última vez que eu recebi uma influência, eu cheguei, gostei de um vestido e comprei esse vestido. E quando eu cheguei em casa, que eu provei, eu vi que tinha ficado um pouco ajustado no corpo, mas eu ia usar aquele vestido porque eu tinha gostado tanto dele. E quando meu esposo viu a primeira vez, ele falou assim, ele nunca tinha falado nada sobre roupa nenhuma minha, mas nesse dia ele falou, esse vestido não está apropriado para você. E eu olhei, nossa, mas eu gostei tanto dele. Ele falou, mas ele está bem ajustado no seu corpo. Então eu entendi realmente que nós mulheres devemos procurar nos vestir de uma forma cristã, de uma mulher cristã. Através do nosso vestuário, nós podemos pregar o evangelho. E eu não usei aquele vestido. Cortei, fiz uma blusa, e ficou uma blusa muito bonita, e eu usei a blusa. E então aqui diz que nós veremos no final quantas almas poderiam ter sido alcançadas e redimidas das trevas e do erro por nossa influência, mas em vez disso foram encorajadas ao exibicionismo exterior e ao orgulho, negligenciando o adorno interior. Então, nós podemos influenciar outras mulheres a se vestir de forma modesta e não a se exibir, né? Tá exibindo o seu corpo. Ah, mas não tem problema, né? O que é bonito é para se mostrar. Não é dessa forma. Nós devemos se vestir como assim diz o Senhor. E nós podemos também, aqui diz que as mulheres discretas e humildes podem fazer boa obra na exposição da verdade ao povo em seus lares. Então, as mulheres também, ela pode colocar nos lares o fermento da palavra de Deus. Ela não deve esperar só pelo esposo, só pela igreja, pelos irmãos, fazer o trabalho, né, de porta em porta, mas fazer também, mostrar para as pessoas, fazer o trabalho missionário, falar de Deus para as pessoas e também nunca se cansar de fazer o trabalho missionário. Aqui traz um apelo para nós, irmãs.
Diz assim: minhas irmãs, não vos canseis de distribuir a nossa literatura. Esta é uma tarefa na qual todas podeis empenhar-vos com êxito, se tão somente estiverdes associadas com Deus. Antes de vos aproximardes de vossos amigos e vizinhos, ou de escrever cartas missionárias, levantai o coração a Deus em oração. Todo que com humilde coração toma parte nessa obra está se educando a si mesmo como obreiro aceitável na vinha do Senhor. Então, nunca se cansar de fazer o trabalho missionário. Muitas vezes acontece de haver pensamentos assim: ah, mas eu já trabalho a semana todinha, no sábado eu vou descansar. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa, fiquei muito triste, porque essa pessoa ainda não tinha compreendido, né, sobre o trabalho que nós podemos fazer no sábado. E Deus deu 6 dias para trabalharmos, né, fazer os trabalhos seculares, e no sábado é prazeroso fazer o trabalho do Senhor, sair de porta em porta. Quando vem as campanhas, né, agora mesmo recente tivemos a campanha Impacto Vitória, falando ali da ansiedade, a revistinha. Quando a gente entrega para as pessoas ficam maravilhadas. Aqui nós fizemos o trabalho de porta em porta, muitas pessoas receberam a revista e ainda pediram: ah, você pode me dar mais uma para me entregar a minha prima? Você pode me dar mais uma para me entregar a fulano de tal? Então é gratificante fazer o trabalho para o Senhor. E aqui diz que mulheres podem alcançar corações. As irmãs podem fazer muito para alcançar o coração e torná-lo brando. Onde quer que estiveres, minhas irmãs, trabalhar em simplicidade. Se estais no lar, onde há crianças, manifestais interesses nelas. Se deixai-as ver que as amais. Se uma delas está doente, oferecei-as para dar-lhe tratamento. Ajudai a mãe sobrecarregada de cuidados, ansiosa, a aliviar sua criança sofredora. Então, se chega ao nosso alcance, se a gente é chamada para fazer um trabalho também em uma casa, ajudar uma mãe sofredora ali que está com as crianças, né? Talvez enfermas, precisa de um carinho, de amor, de atenção. Por que não fazer? Por que não dar isso para as crianças? Então, nós podemos nos unir, nós mulheres, podemos nos unir e fazer um trabalho nas nossas igrejas, fazer campanhas. Aqui nesse livro, Beneficência Social, tem um tópico que fala sobre unidas com outras mulheres na obra de temperança. Então, aqui vem falando sobre um projeto que elas tinham, que eram só de mulheres, que era o UFTC, que era a União Feminina de Temperança Cristã, que era uma organização, né, que era as mulheres, trabalhava ali com outras mulheres e trabalhavam justamente sobre a temperança, e era um trabalho que trazia muitos resultados, e a serva do Senhor, né, a irmã Ellen White, ela viu uma luz nesse trabalho, apesar de que, aqui diz que teve assim resistência também para esse trabalho, porque era realizado por mulheres, mas esse trabalho, esse projeto teve bons resultados. Então, às vezes, a gente tem surpresa com a indiferença, como aqui também fala, né? A irmã White ficou surpresa porque teve indiferença dos líderes nessa organização. Então, ela convida os irmãos a despertarem, vamos nos despertar. As mulheres também, elas podem fazer o trabalho do Senhor, né? Elas também podem realizar projetos dentro da igreja com outras mulheres. Então, vamos, minhas irmãs, pedir orientação de Deus para influenciar, chamar outras mulheres. Se você está na sua igreja, as mulheres estão paradinhas, busque, Senhor, será que eu posso fazer alguma coisa na minha igreja aqui para levantar as mulheres, para que nós possamos fazer a obra de Deus aqui de uma forma que o Senhor mostrar. Irmãos, Deus vai dar inspiração. É somente colocar o pé na água. Se não tem recurso financeiro, confia em Deus que Deus vai mostrar. Deus vai mandar recursos para fazer o trabalho de Deus. E estamos quase finalizando já, mas gostaria ainda de comentar sobre um tópico que é de suma importância para nós também, que fala sobre
que fazer o trabalho missionário, devemos fazer sim o trabalho missionário sem negligenciar os deveres do lar. Então, nós mulheres devemos compreender que nós somos chamadas para fazer o trabalho missionário, mas também não podemos negligenciar, né, o trabalho na nossa casa, esquecer do nosso esposo, dos nossos filhos, se tem crianças pequenas ou até maiores mesmo. Aqui diz que esposas e mães não devem, em caso algum, negligenciar o marido e os filhos, mas podem fazer muito sem negligenciar os deveres do lar. E nem todas têm essa responsabilidade. Então, a verdadeira mãe é verdadeira mestra de crianças. Se com o coração imbuído do amor de Cristo, ela ensina as crianças de sua classe, orando com elas e por elas, ela pode ver almas convertidas e reunidas no redil de Cristo. Então, nós podemos fazer esse trabalho, né? De mãe, de esposa, e podemos fazer o trabalho também missionário, salvar outras crianças, salvar outras pessoas. Agora, teve uma parte bem interessante que eu achei aqui nesse livro, nesse mesmo parágrafo, que é a continuação dessa leitura, que diz assim: talvez aqui muitas trabalhem, né? Eu não recomendo que a mulher procure tornar-se eleitora ou funcionária pública, mas como missionária, ensinando a verdade por correspondência epistolar, distribuindo material impresso, conversando com as famílias e orando com as mães e os filhos, ela pode fazer muito e ser uma bênção. O que eu posso falar dessa parte aqui é que não podemos generalizar, na verdade, né? Mas nós sabemos que cada caso é um caso. Se você trabalha fora, tem um trabalho, né, na rede pública, ore a Deus, se realmente é isso que Deus quer, se você quer continuar nesse trabalho, cada pessoa tem sua experiência, tá, irmãos? Não é que a minha experiência tem que ser igual à experiência da irmã Alexandra, da irmã Sandra, da irmã Rita, da irmã Jane. Cada um tem sua experiência e busca a sabedoria de Deus. Muitas vezes nós não temos um trabalho fora, mas nós podemos fazer o trabalho dentro do nosso lar e na nossa igreja. E só finalizando aqui, que diz que os deveres domésticos não desculpam as mulheres. Muitas vezes nós nos desculpamos, né? Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer em casa. Eu tenho muito serviço, os serviços não param, eu não posso fazer o trabalho da igreja. Eu não posso ter uma responsabilidade, pegar um cargo, ser departamental da mulher, das crianças, de intercessão, porque eu tenho muitos trabalhos em casa. Então, as mulheres não devem sentir que estão dispensadas em virtude de seus deveres domésticos, devem mostrar-se inteligentes no sentido de provar que podem fazer muito de maneira metódica e com sucesso em levar almas a Cristo. Então, meu sincero desejo, meus queridos irmãos, é que nós possamos fazer o trabalho para o Mestre. E pergunte a si mesmo, cada membro da igreja, que parte posso eu desempenhar para ganhar almas para Jesus Cristo? Que Deus nos ajude para que possamos ser mulheres cristãs que influenciemos outras mulheres. Amém?